Seja bem-vinda a mais um episódio de Mulheres de Propósito. Eu sou a Júlia, usada pelo Senhor para estar aqui falando com vocês e passando o Evangelho do Senhor e realmente transformando mais mulheres com o Senhor. Obviamente, o Senhor está transformando, eu só estou sendo usada aqui para Ele, enfim, por Ele, no caso. Mas seja bem-vinda, que você realmente seja tocada pelo Espírito Santo para cada vez mais caminhar com o Senhor, caminhar com outras mulheres que querem crescer na fé, querem ser mais mulheres obedientes, que realmente estão seguindo o Senhor com toda a fome e sede. E não poderia começar tendo esse podcast sem falar sobre os 4 fundamentos que eu sempre faço um roteirinho, gente, como a gente ainda tá começando nesse podcast, eu ainda não consigo realmente focar e ter tipo assim, não, vou falar só sobre isso, eu preciso de uma ajudinha, sabe? Porque senão eu me embolo toda e aí fica 1 hora de vídeo. 1 hora não, né? Muito mais. Mas enfim. Começando aqui, então, se você está caminhando na fé, você não está sozinha, o Senhor está com você, você tem outras pessoas para estar com você, então pode contar com as meninas da comunidade, comigo. Eu estou orando pela comunidade, eu estou orando pelas pessoas que estão vendo esse podcast, então se sinta amada, se sinta preciosa pelo Senhor, você não está sozinha. Eu sei que dá medo no começo, dá uma ansiedade, dá um desespero, porque você não tem ninguém na sua vida que te ajude, né? Tipo, você não tem amigas cristãs, você não tem pai e mãe cristão, família cristã. Então, não se sinta, né, perdida ou desanimada, você está no caminho certo, glória a Deus por isso, ainda bem que o Senhor te encontrou. E realmente precisamos ser mais obedientes ao Senhor. Então, se você está no começo da caminhada com o Senhor, esse vídeo é para você. Esse podcast é pra você, né? Esse episódio é pra você, no caso, né? E seguir a Jesus não é fácil, né? Então, começando a falar, né, que seguir a Jesus não é fácil, mas é a melhor decisão, é a maior, é a mais maravilhosa decisão que a gente pode tomar nessa vida. E é óbvio que a gente toma, mas o Senhor, né, que sabe de tudo, Ele sabe o momento certo e tudo certo. Então, não é só sobre uma jornada tranquila, uma jornada, e sim uma jornada com propósito, né? Uma jornada que exige, sim, obediência, que exige, sim, resiliência, existe sim rendição pelo Senhor. Então não é qualquer caminhada, né? É realmente uma caminhada com propósito, é uma caminhada onde sim vai te custar algumas renúncias, mas vale a pena. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os 4 fundamentos que são necessários para uma vida com o Senhor, uma vida realmente que você vai se tornar mais profunda com o Senhor, mais obediente, e sim, vai ser difícil algumas horas, mas o Senhor está com você. Então, começando falando sobre oração, ore para o Senhor, ore para o Senhor te ajudar com esse começo, que eu sei que sim, é difícil, eu sei que sim, para algumas pessoas vai dar ansiedade, para algumas pessoas vai ser muito difícil, mas sem oração você morre espiritualmente. Sem oração você não consegue ter uma postura, né? Porque assim, querendo ou não, quando você tá numa caminhada, né, mais, enfim, mais construída, mais espiritualmente, como que fala, evoluída, a oração se torna uma postura de vida. Então sim, precisa se tornar uma postura, sabe? Não é só uma oração onde a gente é um momento com o Senhor, é o dia inteiro. E é tão gostoso, gente, quando você passa desse momento de tipo assim, não sei orar, e aí você tá ali orando daquele jeito que você não sabe muito orar ainda, porque eu sei, dá vergonha, querendo ou não, porque você nunca fez isso, ou você fez muito pouco na sua vida, mas depois fazer todo dia, toda hora, você fica tipo estranho, né? E eu sei, é estranho mesmo no começo, mas depois você vai ver que é a melhor coisa. Gente, sério, você chegar em casa e ir pra sua cama, e por isso que esse lugar aqui é o lugar que eu escolhi pra fazer o podcast, porque, cara, não tinha lugar melhor pra fazer do que na minha cama, onde eu já sofri muitas ansiedades, onde eu já ri muito, onde eu já chorei muito, onde eu já tive muitas alegrias com o Senhor, onde eu já tive muita oração, muito, enfim, muito louvor com o Senhor.
cara, não tinha como não ser esse lugar onde eu me sinto tão amada, onde eu me sinto também, às vezes, com medo, às vezes onde eu me vejo triste, onde eu me sinto mais próxima do Senhor, sabe? Então, cara, derrama, seja aberta com o Senhor, fale tudo que você pensa, porque o Senhor já sabe de tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você fala. Então você tem que sim falar com o Senhor. Não tem como você ter um relacionamento com o Senhor se você não fala com Ele, se você não, sabe, joga seus pecados pra Ele, você não assume, né, não, enfim, os seus pecados pra Ele, né? Não tem como. Então, é ali que você se sustenta, é ali onde você se alinha com o Senhor, é onde você chora, onde você adora, onde você se aproxima do Senhor. E quanto mais você ora, mais próxima você se torna do Senhor. Então não espere sentir vontade de orar, porque isso, se for depender da nossa carne, cara, a gente não vai querer. A gente não vai querer orar, a gente não vai querer, mas quanto mais a gente ora, mais o Senhor vai estar conosco, mais cada vez mais o Senhor, o Espírito Santo vai conseguir, sabe, enfim, estar mais próximo de você, porque querendo ou não, quando a gente tá numa vida onde a gente era do mundo, cara, a gente não tem ouvidos pro Senhor, sabe, a gente só tem ouvidos pra desejos carnais, pra o diabo, pra coisas horríveis, sabe, e ore, porque ali que você vai entender a necessidade do Senhor pra sua vida, o propósito, a sua identidade, quem você é, quem a Júlia é, que propósito que a Júlia tem com o Senhor. Ore no secreto, ore em lágrimas, ore rindo, ore em adoração, mas ore, porque é ali que a gente entende que o Senhor é nosso melhor amigo, é onde a gente vai realmente se tornar melhores amigos do Senhor. E eu sei que, assim, eu falo melhores amigas, mas a gente tem que entender que Ele é superior, Ele é soberano, então a gente precisa entender algo essencial, que é a soberania de Deus, né? A oração não é pra gente controlar Deus, então ficar pedindo coisa, ou só falar o que a gente quer, mas não falar sobre nossos pecados, não dar graças por tudo que o Senhor te dá todos os dias. Não tem como. Você interceder pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você nem conhece, e sim entendermos que é pra gente alinhar com a vontade dele, sabe? Ele é soberano, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que é melhor pra gente, o que não é melhor pra gente. Então, mesmo quando a gente não entende, ele entende, sabe? Então a gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que sim entender a soberania do Senhor, sabe? Indo pro segundo tópico, que é assim, muito importante, todos são muito importantes, então eu não tenho de mais importante pra menos, todos são importantes, só coloquei no que eu fui escrevendo aqui no roteiro, mas o segundo é a palavra. Leia a palavra do Senhor. Isso aqui é onde você vai realmente saber, conhecer quem é Ele. Não tem como você seguir a Cristo. Ah, não, eu conheço Deus. Como que você conhece se você nem lê as Escrituras? Não tem como. Você não conhece o Senhor de verdade se você não lê a Escritura. Não tem como você conhecer a Ele. Não tem como. Eu também achava que antes eu conhecia a Deus, porque eu ia na igreja católica, eu ia às vezes, enfim, eu achei que eu sabia quem era Deus, mas eu não sabia. Até eu abrir a Bíblia, porque a palavra viva do Senhor está aqui. É aqui que Ele vai conversar com a gente, é aqui que a gente vai entender, vai conhecê-lo, sabe? E se eu fosse você, compraria nesse começo uma Bíblia fácil, com uma linguagem fácil. Então uma linguagem NVI ou uma linguagem mais fácil ainda, que tem outras, tem 1000 linguagens. Mas não comece por uma difícil, porque vai ser difícil para você entender, não faz sentido. Então comece por uma fácil e depois você vai trocando. As minhas todas são NVIs, e eu te recomendaria também você começar por Novo Testamento e depois o Velho. Então começando em Mateus, terminando, depois vai pro Gênesis e termina Gênesis. Porque termina o Velho Testamento. Porque, gente, é muito difícil você começar por Gênesis. Você não vai entender direito, sabe? Então eu, Júlia, recomendo você começar pelo Novo Testamento. E depois ir pro Velho. E continuar lendo para sempre. Isso aqui é algo que a gente tem que ler para sempre. O Senhor vai falar em páginas com a gente diferente pela nossa vida toda. O Senhor vai cada vez mais fazer a gente se aprofundar. Porque às vezes a gente tá lendo, mas a gente às vezes não viu algo,
sabe? Então, sempre temos que ler a Bíblia, sempre. Não tem essa de tipo, vou ler uma vez e depois não ler mais. Não, é ler sempre, até você morrer, entende? Aqui você vai conhecer o Senhor, aqui você vai ter profundidade com Ele no relacionamento, aqui você vai conversar com Ele. É óbvio que o Senhor pode fazer o que Ele quiser, então se Ele quiser conversar com você em outro momento sem ser na Bíblia, Ele pode. Mas estou falando, aqui Ele vai sim falar com você, aqui é a palavra viva, ok? Então, a Bíblia não é um acessório de fé, né? E sim a base da nossa fé, né? Sem a palavra você não ouve a Deus, sem a palavra você não conhece o Senhor, você não consegue discernir o que é, né, verdade, o que é engano. Como que você não vai ler a palavra se você, tipo assim, gente, sério, quando você tá lendo a palavra, você vai entender quem é o Senhor, né? Quem é Ele? Como que é o coração do Senhor? Como Ele é? Sabe? Você vai conseguir discernir o que vem do Senhor e o que não vem. E é óbvio, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Do que a gente, né? Porque às vezes a gente vai achar que algo vem do Senhor, que algo não vem do Senhor, mas, cara, vem. Sabe? Então a gente tem que tomar muito com esses julgamentos, cuidado com esses julgamentos. Porque eu já errei nisso uma vez e nunca mais pensei assim, sabe? Seguindo a palavra, ok. Mas se não segue a palavra, aí a gente precisa orar sobre isso. E precisa ver. Sabe? Porque tem coisas que a gente precisa tomar cuidado, sabe? Ao julgar. Porque, enfim, às vezes a gente vai achar que algo não é do Senhor, mas é, sabe? O Senhor pode fazer tudo o que Ele quiser, sabe? Então, sim, tem que seguir a Bíblia, mas a gente tem que tomar cuidado com esse julgamento, sabe? Do que vem ou do que não vem do Senhor. Mas, enfim, leia a palavra, ali você vai entender o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Mas tome cuidado com esses julgamentos, sabe? Mas tudo que está alinhado com a Bíblia vem do Senhor, entende? Então, a mulher que conhece a palavra, ela não é levada por doutrinas confusas ou, enfim, vozes humanas, entende? Ela sabe quem o Senhor é, ela tem relacionamento com o Senhor, ela é íntegra com o Senhor, ela sabe quem é, sabe? Ela sabe quem Ele é, ela sabe como Ele age, ela sabe, enfim, sabe? Ela conhece o Senhor, ela não vai ser enganada, entende? Então, não viva só de pregação alheias também. Então, você só tá vendo meu podcast, não tá lendo a Bíblia, não tá orando. Não, eu prefiro que você não veja meu vídeo, entendeu? Eu prefiro que você não assista meu podcast se você não está lendo a Bíblia e orando. Vá ter o seu secreto com o Senhor. E aí sim, você tendo o seu secreto com o Senhor, orando, fazendo jejum, tudo mais, dei um spoiler do próximo ponto, mas enfim. Aí você pode sim, né? Enfim, eu sei que vai ajudar algumas pessoas, que nem eu estou te ajudando aqui. Mas, cara, toma cuidado com isso. Não fique só, sabe, em pregações alheias. Você tem que se firmar no Senhor. Você pode ouvir a pregação, né? Obviamente, da igreja. Você tem que fazer parte de uma igreja. Você, enfim, tá vendo meu podcast, gosta, você tá vendo o podcast de outras meninas, você pode sim escutar, você deve, porque às vezes elas vão te dar ensinamentos que o Senhor quer que você tenha. Só que não dá pra viver só com isso, só de podcast, só de pregações alheias, não dá. Você sim precisa ter seu relacionamento com o Senhor no secreto, ok? Então bora. Então, sim, vão ter momentos que a leitura da palavra vai ser difícil, vai dar preguiça, vai dar desânimo, mas isso é normal, o ser humano é falho, o ser humano sim tem momentos de inconstância, isso é normal. Então, se você tem esses problemas, ore pro Senhor. Ore pro Senhor, peça, fala, Senhor, tá chato essa palavra, desculpa, Senhor, mas tá chato, me ajuda, tá entediante. Gente, sabe? Fala com o Senhor, fala. Eu não tô conseguindo, pra mim tá tédio, faça com enfim, que eu realmente tenha fome e sede da tua palavra. Fale com o Senhor. Não adianta você ficar aí achando que você mesma consegue fazer as coisas, você precisa do Senhor, você precisa ser dependente do Senhor, entende? Então sim, a gente precisa dele pra fazer tudo, até ler a palavra, obviamente. Então, não se trata de facilidade, mas sim de fidelidade com o Senhor. Ok? Então, indo pro terceiro ponto, que é o jejum, que eu já dei um spoiler antes.
o jejum é muito importante. Eu sei que muitas pessoas tentam evitar o jejum porque sim, incomoda, e é exatamente para isso que ele serve, para te incomodar, para você sair do raso com o Senhor, né? É para você cortar o excesso, para você entender que você precisa depender do Senhor e de mais nada, não de comida, não de água, não de nada. Entende? Você precisa do Senhor. Entende? É óbvio que você precisa sim cuidar do templo do Espírito Santo. Eu não tô falando pra você não comer mais e não beber água. Não. Sem loucuras, ok? Mas eu tô falando de tipo assim, a gente precisa entender que tem coisas que a gente precisa entender que a gente precisa ser dependente do Senhor. É isso, entende? Então com o jejum você entende cada vez mais a soberania do Senhor. Você então tira, sei lá, café da manhã, ou você tira o dia inteiro sem 24 horas de jejum, sem nada, ou só água, ou enfim, o jejum que você quiser. Sabe, eu tiro o café da manhã porque eu gosto muito de café da manhã, mas o que eu faço quando eu tiro o café da manhã? Eu sento a minha bunda, ou ajoelho, oro, leio a palavra, porque o nosso corpo, ele cada vez mais vai ser forte ao Senhor, sabe? Cada vez mais a gente vai ter dependência no Senhor, então faça jejum. Jejum é muito importante, é uma coisa que a gente às vezes deixa de lado, sabe? Então, realmente, jejue. Sabe? É realmente treinar o corpo para obedecer ao Espírito Santo, né? E não ao contrário, né? Então o jejum não é uma moeda de troca, porque antes de eu virar crente, eu fazia, né? Antes de eu virar cristã, eu fazia, tipo, umas promessas com o Senhor. Então eu tirava chocolate porque eu queria tal coisa. Cara, o Senhor não é Papai Noel, galera, ok? O Senhor não é Papai Noel, o Senhor não é... Ele não... Tipo assim, não é. Entendeu? Então, assim, é uma expressão de rendição, é uma expressão de rendição ao Senhor, é a gente querer ser mais próxima dele cada vez mais, sabe? Então é dizer pro Senhor, eu prefiro a tua presença do que qualquer outra coisa, né? E até do meu conforto, entende? Então, se você quer sensibilidade espiritual, jejue. Se você quer vencer hábitos carnais, desejos carnais, jejue. Se você quer alinhar com o céu, se você quer alinhar com o Senhor, quer ter mais profundidade com o Senhor, jejue. Entende? Eita glória, né? Mas enfim, o quarto ponto é a renúncia. Eu sei que vai ser difícil no começo, a renúncia. Eu sei que é difícil, sabe, falar de renúncia com algumas pessoas. Mas seguir a Deus vai custar, né? Vai exigir renúncias de amizades, de relacionamentos, de lugares, de sonhos, de vaidades, de egos, de músicas, de filmes, enfim, às vezes sim, a gente vai ter que sim ver um filme pra gente conseguir falar com pessoas do mundo, sabe? Às vezes sim, a gente vai aprender alguma coisa com alguns filmes, mas isso a gente tem que saber muito discernir, sabe? Com mais maturidade espiritual você vai entender e vai discernir isso, sabe? Mas a cruz não é símbolo, né, decorativo, e sim é um instrumento de morte. Jesus foi claro quando ele disse: quem quiser segui-lo precisa carregá-lo com ele todos os dias. Então você precisa carregar Jesus com você todos os dias, sabe? Então quem não renuncia, não amadurece e também não cresce na fé, entende? Então a fé verdadeira existe sim uma separação do mundo, sabe? Exige, gente. Não tem como você ser cristã e ainda estar fazendo coisas do mundo, sabe? E é óbvio que eu não tô falando isso pra te amedrontar, que, meu Deus, nossa, eu vou morrer, não tô renunciando. Calma, sabe? Não é pra você também ficar doida, ficar com ansiedade. Não, calma, sabe? Tá tudo bem. Ora pro Senhor te ajudar com isso e comece renunciando coisas, porque se você faz tudo de uma vez e depois fica passando mal de ansiedade, essas coisas, melhor não, calma. O Senhor é paz, o Senhor é amor e Ele te ama do mesmo jeito. Só que a gente sim precisa fazer renúncias, é sim importante para a caminhada e sim, nós cristãs devemos ser referência para outras pessoas cristãs ou até mesmo, principalmente do mundo. Então sim, a gente precisa sim de renúncias. E a gente vai entendendo com o tempo de caminhada que tem coisas que, cara, não faz nem sentido, sabe? Você fazer, tipo, pra mim não faz sentido beber mais. E pecado é você ficar embriagado, né? Não é você beber um álcool. É sim você ficar embriagada.
Porém, eu, Júlia, vi que eu tinha que fazer a renúncia do álcool em si, porque pra mim não faz bem. Pra mim, me dá ansiedade, por conta de passados, eu não gosto do gosto, então eu preferi tirar. Mas, enfim, sei lá, drogas. Cara, você precisa renunciar. Uma pessoa cristã, ela não pode estar usando droga. Isso não faz sentido, não convém, entendeu? Não convém você ficar dependente de algo, você idolatrar uma droga. E sim, você precisa depender do Senhor, entende? Então joga pro Senhor esses seus pecados, essas renúncias que são difíceis. Eu sei que é difícil, mas você consegue. Com o Senhor você consegue. Sem o Senhor você não consegue, ok? Então você vai suportar essa renúncia quando você entender o que você está ganhando em troca, que é o próprio Cristo. Não é qualquer coisinha não, galera. Entendeu? Não é qualquer coisinha não. Entendeu? É Cristo. Então, renunciar não é perder, né? É uma troca por algo que parece bom, mas que assim não faz sentido, né? Por algo que você troca por algo que parece bom, por algo que é eterno, que é realmente bom, que é Cristo, entende? Então, é abrir mão do que é passageiro para viver aquilo que é santo, do que vem do Senhor, né? Então, assim, não se assuste com o começo, né, dessas renúncias. Realmente entenda que tem o seu processo, você vai tirando aos poucos, mas você precisa se firmar no Senhor. Não tem como você fazer isso sozinho, entende? Sozinha, no caso, né, gente? Eu esqueço às vezes de botar no ar, porque, enfim, né? Mas viva de forma profunda com o Senhor, se firme nele, tenha cada vez mais constância, ore para que o Senhor te ajude em todas essas áreas que eu falei hoje para você, esses 4 fundamentos, porque sim, são necessários para uma vida cristã, e sim, você precisa sim ser cada vez mais rendido ao Senhor, né? Então, não esqueça que tudo isso vale a pena, né? O Senhor vale a pena, sabe? Então, eu espero que você tenha gostado desse podcast, né? Desse episódio do podcast. Eu realmente gostei muito de falar sobre isso, porque é algo que me transborda amor, porque o Senhor assim, é a coisa mais importante pra mim, é a coisa, assim, não tem amor verdadeiro, sabe? Sem ser o Senhor, né? Você não conhece o amor verdadeiro até você conhecer a Cristo, sabe? O Senhor, assim, é o que me faz levantar com fome e sede da palavra dele, é o que me faz ter vontade de estar aqui gravando pra vocês, é o Senhor que me dá vontade de viver, sabe? É o Senhor que me ajuda nas horas que eu tô com medo. E cada vez, olha, eu vou te falar uma coisa, se você tem muita ansiedade, você tem muito medo, o Senhor cura isso, ok? O Senhor cura isso. O Senhor me tirou de lugares muito obscuros, muito obscuros. Eu vou sim contar aqui em algum episódio do podcast sobre meu testemunho. E sim, o Senhor consegue fazer tudo. Ele cura sim essa sua ansiedade, ele vai curar sim os seus medos, mas precisa de obediência, precisa de constância e precisa de tempo, entende? De tempo. E se você sofre com muita ansiedade e você sofre, enfim, com medo, depressão, enfim, procure um especialista, porque sim, o Senhor capacita pessoas para nos ajudar, sabe? Remédio, sim, o Senhor, às vezes a gente sim tem que recorrer a um remédio, sim, e isso às vezes é tabu, falar, o Senhor consegue. Ele consegue, mas tem horas que a gente sim precisa de ajuda de outras pessoas o Senhor capacita pessoas para nos ajudar. Então não recuse ajuda, sabe? Porque sim, é algo muito importante, é algo que assim, eu já lutei muito e ainda luto algumas vezes, mas o Senhor tem curado cada vez mais essa ansiedade, esses medos, e enfim, eu espero que você tenha gostado do podcast, do episódio de hoje. O Ninico sempre tá aqui me acompanhando nos episódios. Ai, gente, não aguento ele, olha isso, ele tá dormindo, meu Deus, você tá dormindo. Ai, gente. Então fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo episódio. Beijo!